Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Hoje vamos para a 22ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, nesse itinerário dentro dessa nossa quaresma que é momento de muita oração, muita esmola, muita caridade, né? E penitência também. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tomás hoje vai querer nos explicar, nos dizer qual é o preço da nossa redenção. Em 1 Coríntios 6, capítulo 20, vai dizer: fostes comprado por um grande preço. A injúria ou sofrimento mede-se pela dignidade do lesado. Sofre maior a injúria o rei, se esbofeteado, do que sofreria alguma pessoa privada. Ora, a dignidade da pessoa de Cristo é infinita, pois é uma pessoa divina. Portanto, qualquer sofrimento seu, por menor que seja, é infinito. Por consequência, qualquer sofrimento seu seria suficiente para a redenção de todo o gênero humano, mesmo sem a sua morte. Qualquer gota de sangue que ele derramasse já seria suficiente, mas Cristo quis ir até a morte e morte de cruz. Como vai dizer, né, São Bernardo, que a menor gota de sangue de Cristo bastaria para a redenção de todo o gênero humano. Ora, Cristo poderia sim ter derramado uma única gota de seu sangue sem morrer. Logo, era possível que mesmo sem morrer, redimisse todo o gênero humano com algum sofrimento seu. Bom, para efetuar uma compra, a gente precisa de duas coisas, né? O montante do valor, do preço que a gente tem, e a destinação dessa compra. Se alguém dá um valor inferior ao da coisa que se quer adquirir, não se diz que houve a compra, mas que houve compra em parte e doação em parte. Por exemplo, se alguém comprar um livro que vale R$20, com apenas 10, em parte comprou o livro e em parte o livro foi lhe dado. Do mesmo modo, se desse um valor mais alto, mas não o destinasse à compra do livro, não se poderia dizer que houve a compra do livro. Se, portanto, tratamos da redenção do gênero humano quanto ao preço, qualquer sofrimento de Cristo, mesmo sem a morte, seria suficiente pela infinita dignidade da pessoa de Cristo. Se, porém, falamos quanto à destinação do preço, então é preciso dizer que os demais sofrimentos do Cristo não foram destinados por Deus Pai e pelo Cristo para a redenção do gênero humano sem a sua morte. E isso por três razões. Para que o preço da redenção do gênero humano não fosse apenas de valor infinito, mas também do mesmo gênero, isto é, para que fôssemos redimidos da morte pela morte, redimidos da morte do pecado pela morte de Cristo na cruz. O segundo ponto seria que para que a morte de Cristo não fosse apenas preço da redenção, mas também exemplo de virtude, para que os homens não temessem morrer pela verdade. Olha quantos mártires a igreja teve nos séculos seguintes, né? E estas duas causas são assinaladas pelo apóstolo em Hebreus 2, versículo 14, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte. Quanto ao primeiro ponto, e para livrar aqueles que, pelo temor da morte, estavam em escravidão toda a vida. Hebreus 2, versículo 15. Quanto ao segundo. Terceiro ponto, para que a morte de Cristo fosse também sacramento de salvação. Pois em virtude da morte de Cristo, morremos para o pecado, para as concupiscências da carne e para o próprio amor. E esta causa está assinalada nas Escrituras, como vai dizer na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, ele justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus, sendo efetivamente morto segundo a carne, mas vivificado pelo Espírito. E por isso o gênero humano não foi redimido sem a morte de Cristo, mas permanece verdade que Cristo, que não apenas deu sua vida, mas ainda sofreu tanto quanto se pode sofrer. Teria pago um preço suficiente pela redenção do gênero humano, ainda que a menor parcela de sofrimento tivesse sido divinamente destinada a este fim. E isto por causa da infinita dignidade da pessoa de Cristo.
E essa foi mais uma meditação quaresmal de Santo Tomás. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilha o canal, se inscreve. Eu posso mandar o e-book também do livro, já tenho mandado para algumas pessoas. E que Deus sempre vos abençoe.